Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das passagens assim mais curiosas e até um pouco confusas do livro de Gênesis. São as histórias do caso da esposa e irmã. Imagina só, um patriarca, uma figura central da fé, afirmando que a própria esposa é na verdade sua irmã. E com isso ele a coloca num perigo tremendo, nas mãos de reis muito poderosos. Então, essa é a grande questão que a gente vai investigar aqui. Parece um contrassenso, não é mesmo? A atitude de Abraão, poxa, levanta um monte de perguntas sobre medo, sobre fé, sobre estratégia, num mundo que era super hostil. É um verdadeiro quebra-cabeça que nos força a olhar bem de perto o que o texto está dizendo. E o mais impressionante de tudo é que isso não foi um caso isolado, não aconteceu só uma vez. O que a gente vê é que é um padrão de comportamento. O mesmo homem, Abraão, usa a mesmíssima estratégia em duas situações diferentes, com dois reis diferentes. Vamos colocar esses dois incidentes lado a lado para entender melhor. Primeiro, vamos para o Egito. Uma fome terrível força o casal a procurar refúgio lá. Abrão, sabendo que Sarai era muito bonita, fica com medo de morrer. Ele pensa: os egípcios não vão pensar duas vezes antes de me matar para ficar com ela. A solução que ele encontra? Pedir para Sarai dizer que era irmã dele. O plano, de certa forma, funciona. Sarai é levada para o harém do faraó e é só por causa da intervenção divina com pragas e tudo que a verdade aparece e ela é salva. Agora, avançando um pouco no tempo, vamos para o segundo incidente. Anos depois, em outra terra, Gerar, Abrão conta a mesmíssima história. Ele diz ao rei local, Abimeleque, que Sara é sua irmã. E como era de se esperar, o rei a leva para si. Dessa vez, a intervenção de Deus é um pouco diferente, mais sutil, mas igualmente forte. Deus fala com Abimeleque num sonho, avisando do perigo de morte que ele estava correndo. Agora, o que é bem interessante aqui nessa comparação é o seguinte: a gente vê o mesmo padrão básico, mas os resultados são completamente diferentes. No Egito, a intervenção é pesada, pragas, e o resultado é a expulsão. Já em Gerá, a intervenção é um aviso pessoal num sonho e o resultado é uma reparação e um convite para ficar. Isso mostra como o contexto e principalmente a reação dos reis mudaram todo o desfecho da história. Mas é nesse segundo caso, lá em Gerá, que a história dá uma virada totalmente inesperada. Depois de ser confrontado pelo rei Abimeleque, que estava apavorado com o aviso de Deus, Abraão finalmente dá uma explicação. E essa explicação, bem, ela muda o jeito como a gente enxerga toda a narrativa. Tentem imaginar a cena. O rei acorda de um pesadelo enviado por Deus, chama Abraão na mesma hora e exige saber o que está acontecendo. Porque ele mentiu e quase trouxe a ruína para todo o reino. A tensão no ar devia ser enorme. E a resposta de Abraão não era o que ninguém ali esperava ouvir. E aí vem a grande revelação. Abraão vira e fala que não era bem uma mentira. Sara era, de fato, sua meia-irmã. Pensa só, eles tinham o mesmo pai, Terá, mas mães diferentes. Então, o ponto crucial aqui é que o que parecia uma mentira deslavada era, na verdade, uma meia-verdade. E uma meia-verdade bem perigosa que ele usou como um tipo de escudo. Só que essa confissão, claro, abre um novo leque de perguntas. O que significava exatamente essa relação de parentesco? Os estudiosos debatem isso há séculos, a natureza exata desse laço entre Abraão e Sara. E existem umas teorias bem fascinantes sobre isso. Basicamente, existem duas grandes teorias sobre isso. A primeira é a mais direta, a leitura literal do texto: Sara era mesmo meia-irmã dele. E olha, naquela época, naquela cultura, antes de existir a lei mosaica, essa união não era proibida. Já a segunda teoria, ela vai mais a fundo na língua hebraica, porque a palavra para irmã também podia significar uma parente próxima. Essa visão, que é bem comum em algumas tradições, sugere que Sara poderia ser, na verdade, sobrinha de Abraão, filha do irmão dele que já tinha falecido e que teria sido adotada pelo avô. Legalmente, ela se tornaria irmã dele. E tem mais, ainda existe uma terceira possibilidade, que vem de descobertas da arqueologia. Em culturas daquela região, como a dos hurritas, existia uma prática legal chamada adoção de esposa-irmã. Um homem podia, legalmente, adotar a própria esposa como irmã para dar a ela mais direitos e proteção legal. Isso não quer dizer que foi o caso de Abraão, mas mostra que essa linha entre esposa e irmã podia ser bem mais complexa no Antigo Oriente Próximo do que a gente imagina. Mas vamos voltar para Gerá. Depois de descobrir toda a verdade, a reação de Abimeleque é impressionante. Em vez de punir Abraão pela mentira que quase destruiu sua casa, ele foca em fazer uma reparação, e uma reparação completa e pública.
E essa reparação de Abimeleque foi extensa. Ele não só devolve Sara imediatamente, como também dá presentes valiosos, uma quantia enorme de prata para restaurar a honra de Sara publicamente, oferece o direito de morar onde quisesse nas terras dele e, talvez o mais importante, ele reconhece a posição de Abraão como um homem de Deus e pede que ele ore por ele. É uma atitude de uma integridade notável. A história termina com um ato de cura. Abraão ora e Deus restaura a fertilidade na casa de Abimeleque, que tinha sido fechada por causa do que aconteceu. Isso mostra que o conflito foi resolvido por completo. O erro foi reconhecido, a reparação foi feita e a bênção divina voltou para os dois lados. E isso tudo nos leva à pergunta final que fica no ar com essa análise. De um lado, temos um patriarca que age com medo, usa um truque que coloca em risco não só a esposa, mas toda a promessa divina. E do outro lado, em todas as vezes, Deus intervém para proteger o casal e seus planos. O que isso revela sobre essa relação entre as falhas humanas e a proteção divina? É uma tensão, né? Uma tensão que aparece em muitas histórias da Bíblia e que com certeza dá o que pensar. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Na próxima a gente continua explorando essas histórias familiares complexas e vamos falar do conflito entre Jacó e Esaú. Até lá!